Se você quiser aprender a controlar as emoções, você precisa saber disso. As emoções fortes, quando o ser humano sente uma emoção forte, uma emoção perturbadora forte, é como se fosse uma avalanche, é como se fosse uma bomba, é como se fosse uma explosão. Segurar isso, pessoal, não é muito fácil. É necessário ter um contraponto muito forte, muito bem estruturado, fortalecido, para não deixar essas emoções produzirem ações, atitudes que logo depois nós vamos nos arrepender. E o que é essa estrutura? Bom, eu tenho que ter, pessoal, costume de leitura, eu tenho que ter a cultura de ler, de estudar. Eu tenho que estabelecer, pessoal, uma cultura de fortalecer a minha mente, de ter conhecimentos, mas não pode ser superficial, tem que ser profundo. Eu tenho que ter meus valores muito bem definidos, eu tenho que ter os meus princípios muito bem definidos, eu tenho que ter os meus ideais muito bem definidos. Por quê? Porque quando vem essa avalanche, quando vem essa bomba, essa explosão das emoções, a mente do ser humano, ela não foi preparada para pensar nesse momento. Pelo contrário, o que foi preparado é o corpo que foi preparado para lutar nesse momento. O ser humano ele está dessa forma, né? Quando vem uma emoção forte, o sangue sai do cérebro, a nossa capacidade de raciocínio fica afetada, a nossa capacidade de decisão fica afetada, a nossa capacidade de perceber, os nossos sentidos ficam comprometidos e toda a nossa força ela vai para o corpo, ela sai da mente, ela vai para o corpo. Então, se a nossa mente ela já é enfraquecida, não tem conhecimento, o conhecimento que tem é superficial, não tem princípios, não tem valores. Pessoal, quando vem essa emoção, ela vai arrastar o ser humano. Ela vai levar o ser humano para uma depressão profunda, inclusive para o suicídio, que é muito comum hoje em dia. Então, se a nossa mente ela já é, por natureza, prejudicada pela essa emoção forte, eu tenho que fortalecer mais ainda para que quando vir essa emoção, o efeito não seja tão grande e a minha mente tenha condições de suportar e não fazer besteira nesse momento. Então o conhecimento que a gente tem, a sabedoria que a gente tem, que seja profundo, os valores. Se eu te perguntar hoje os principais 5 valores teus, os principais 10 valores da tua vida, tu saberia me dizer? E se a gente não tem essa resposta, pessoal, quer dizer que a gente pode ser vítima dessa emoção, dessa bomba, dessa avalanche. Se eu não tenho meus princípios definidos, se eu não tenho meus objetivos definidos, eu fico à deriva, eu fico fragilizado. Quando vir essa emoção, vai levar tudo por água abaixo. Então eu preciso, pessoal, aprofundar aquilo que eu sei é profundo. Os meus valores estão definidos, os meus princípios estão definidos, os meus ideais, os meus objetivos. Eu tenho que fortalecer a minha mente, eu tenho que fortalecer o meu caráter, e tem que ser um caráter com características boas, não pode ser um caráter forte com características ruins. Se eu tenho um caráter forte, mas de características boas, isso pode ajudar muito. Então, pessoal, é importante ter esse contraponto, porque senão a emoção ela vem e ela nos arrasta.